Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus e você está no canal Águia Libertária. Neste vídeo eu vou falar sobre o socialismo e o comunismo e suas diferenças. Primeiramente eu vou falar sobre o socialismo. Socialismo refere-se a qualquer uma das várias teorias de organização econômica que advogam a administração e propriedade pública ou coletiva dos meios de produção e distribuição de bens, propondo-se a construir uma sociedade caracterizada pela igualdade de oportunidades e meios para todos os indivíduos. Com um método isonômico de compensação, o socialismo moderno surgiu no final do século XVIII, tendo origem na classe intelectual e nos movimentos políticos da classe trabalhadora, que criticavam os efeitos da industrialização e da propriedade privada sobre a sociedade. Karl Marx afirmava que a luta de classes era responsável pela realidade social e que este conflito inevitavelmente resultaria no socialismo, através de uma revolução do proletariado, tornando-se uma fase de transição do capitalismo para um novo modelo de sociedade que não seria dividido em classes sociais hierárquicas, num modelo essencialmente comunista. A maioria dos socialistas possui a opinião de que o capitalismo concentra injustamente a riqueza e o poder nas mãos de um pequeno segmento da sociedade, denominado por Marx de burguesia, que controla o capital e deriva a sua riqueza da exploração de outras classes sociais, criando uma sociedade desigual, que não oferece oportunidades iguais de maximização de suas potencialidades a todos. Friedrich Engels, um dos fundadores da teoria socialista moderna, e o socialista utópico Henry de Saint-Simon defendem a criação de uma sociedade que permita a aplicação generalizada das tecnologias modernas de racionalização da atividade econômica, eliminando o caos na produção do capitalismo. Isto permitiria que a riqueza e o poder fossem distribuídos com base na quantidade de trabalho despendido na produção. Embora não haja concordância entre os socialistas sobre como e em que medida isso poderia ser alcançado. O socialismo não é uma filosofia de doutrina e programa fixos. Seus ramos defendem um certo grau de intervencionismo social e racionalização econômica, geralmente sob a forma de planejamento econômico, às vezes opostas entre si, como o socialismo de Estado e o socialismo libertário. Uma característica da divisão do movimento socialista é entre os reformistas, chamados de socialistas democráticos, e revolucionários sobre como uma economia socialista deveria ser estabelecida. Alguns socialistas defendem a nacionalização completa dos meios de produção, distribuição e troca. Outros defendem o controle estatal do capital no âmbito de uma economia de mercado. Esse foi uma breve introdução sobre o socialismo. Claro que tem muito mais informações, mas é só para ter uma ideia de como é o socialismo. Agora eu vou falar sobre o comunismo. Comunismo, do latim communis, comum, universal, é uma ideologia política e socioeconômica que pretende promover o estabelecimento de uma sociedade igualitária, sem classes sociais e apátrida, baseada na propriedade comum dos meios de produção. Um dos seus principais mentores filosóficos, Karl Marx, postulou que o comunismo seria a fase final do desenvolvimento da sociedade humana e que isso seria alcançado através de uma revolução proletária. Isto é, uma revolução encabeçada pelos trabalhadores das cidades e do campo. O comunismo puro, no sentido marxista, refere-se a uma sociedade sem classes, sociedade regulada, sem Estado, ácrata ou apátrida, e livre de quaisquer tipos de opressão,
onde as decisões sobre o que produzir e quais as políticas devem prosseguir são tomadas democraticamente e permitindo dessa maneira que cada membro da sociedade organizada possa participar do processo, tanto na esfera política e econômica da vida pública ou privada. Marx nunca forneceu uma descrição detalhada de como o comunismo poderia funcionar como um sistema econômico. Tal foi feito por Lenin. Mas subentende-se que uma economia comunista consistiria de propriedade comum dos meios de produção, culminando com a negação do conceito de propriedade privada do capital, que se refere aos meios de produção na terminologia marxista. No uso moderno, o comunismo é muitas vezes usado para se referir ao bolchevismo na Rússia. Como um movimento político, o sistema comunista teve governos, em regra, com uma preocupação de fundo para o bem-estar do proletariado, segundo o princípio de cada um segundo as suas capacidades, a cada um segundo as suas necessidades. Como uma ideologia política, o comunismo é geralmente considerado como a etapa final do socialismo. Este consiste num grupo amplo de filosofias econômicas e políticas, ligadas a vários movimentos políticos e intelectuais e a trabalhos de teóricos da Revolução Industrial e da Revolução Francesa. O socialismo seria uma fase prévia necessária de acumulação de capital, antes do advento do comunismo. O comunismo pode-se dizer que é o contrário do capitalismo, oferecendo uma alternativa para os problemas da economia de mercado capitalista e do legado do imperialismo e nacionalismo. Marx afirma que a única maneira de resolver esses problemas seria pela classe trabalhadora, proletariado, que, segundo Marx, são os principais produtores de riqueza na sociedade e são explorados pelos capitalistas de classe burguesia. A classe trabalhadora substituiria a burguesia, a fim de estabelecer uma sociedade livre, sem classes ou divisões raciais. As formas dominantes de comunismo, como o leninismo e o maoísmo, são baseadas no marxismo, embora cada uma dessas formas tenha modificado as ideias originais. Também existem versões não marxistas do comunismo, como o comunismo cristão e o anarcocomunismo. Agora eu vou falar sobre as diferenças do comunismo e do socialismo. Diferenças entre socialismo e comunismo. Comunismo e socialismo são parecidos, mas não são sinônimos. Segundo os teóricos socialistas, para se chegar a uma sociedade comunista é preciso antes passar pela etapa do socialismo. Socialismo. O socialismo surgiu de uma crítica ao capitalismo e ao liberalismo, feita por vários pensadores como Karl Marx, Foucault, Engels, Saint-Simon, Robert Owen. A maioria defendia a abolição da propriedade privada como forma de construir uma sociedade justa e igualitária. Aos poucos, essas ideias se transformariam em partidos políticos organizados. Alguns usavam métodos violentos para derrubar os regimes liberais dos países onde viviam. As divisões entre os socialistas já existiram no século XIX e se aprofundaram durante a Revolução Russa, em 1917, enquanto Trotsky queria espalhar a Revolução Socialista por todo o mundo, Stalin queria que ela estivesse confinada na Rússia e nas suas repúblicas. Há muitas vertentes entre o socialismo, como bolchevique, maoísta, trotskista, entre outras. Comunismo. O comunismo só estará implantado quando os meios de produção e a propriedade pertencerem ao Estado. Assim, este se identificará de tal modo com a sociedade que deixará de existir. Inclusive,
Os indivíduos estarão extremamente adaptados ao compromisso de realizar o bem comum e a felicidade da comunidade, que estarão livres. Não haverá classes sociais, porque todos serão iguais e terão as mesmas oportunidades. O indivíduo não estará preso somente a uma profissão ou especialização. Ao contrário, poderá exercer diversos ofícios. Em outras palavras, o comunismo seria uma utopia, e o que teria sido posto em prática por distintos governos foi o socialismo. Século XX. Contudo, durante o século XX, comunistas e socialistas se diferenciavam, principalmente pelos métodos de alcançar o poder. Os comunistas acreditavam que podiam implantar o sistema socialista através das armas. Por sua parte, os socialistas se definiam como reformistas e queriam chegar ao poder através do voto, conservando a democracia liberal. No entanto, ambos tinham como inimigo comum o fascismo. Partidos comunistas e socialistas no Brasil. No Brasil, há uma variedade de partidos que se nomeiam comunistas e socialistas. Igualmente, existem aqueles que apenas utilizam algumas ideias socialistas nos seus programas de governo, mas sem querer mudar a estrutura social vigente. Exemplo de alguns partidos comunistas e socialistas brasileiros: PCB, Partido Comunista Brasileiro; PCdoB, Partido Comunista do Brasil; PSTU, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados; PSOL, Partido Socialismo e Liberdade; PSB, Partido Socialista Brasileiro. Bom, estamos chegando ao final de mais um vídeo aqui no canal. Inscreva-se, deixe o like se gostou, compartilhe este vídeo e o meu canal. Grande abraço, fica com Deus e até os próximos vídeos. Tchau!